Olá, tudo bem? Como é que você está? Como está a tua vida? Né? Eu quero deixar aqui uma palavra. Muitos têm se falado nesse período, muitas palavras, muitas pessoas têm se pronunciado sobre esse período no qual estamos vivendo, devido a essa pandemia de coronavírus, pandemia de trabalha, não trabalha, pandemia política, crise política. São crises que estão tentando ser instauradas em todas as nações do mundo. Crises, o mundo tem sido abalado, né? Mas eu quero aqui deixar uma palavra de fé ao seu coração. Eu quero aqui deixar uma palavra de esperança ao seu coração. Existe um texto no livro de Jó, Jó capítulo 4, versículo 3 em diante. Esse texto diz assim: Eis que ensinastes a muito, e fortalecestes as mãos fracas, e as tuas palavras levantavam os que tropeçavam, e os joelhos desfaleciste, fortificastes. Mas agora a ti te vem, te enfadas, e em tocando a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te, pois, agora, qual inocente jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Esse texto fala sobre alguém que passou por um período de extrema dificuldade. Fala sobre Jó. E Jó, ele era aquele cara que sempre tinha uma palavra de esperança. Jó, eu posso dizer que ele era a raiz de fé de uma geração. As pessoas procuravam Jó quando estavam aflitas. As pessoas procuravam Jó quando estavam desesperançadas. Todas as pessoas que caíam procuravam por Jó. Mas agora o próprio Jó, o texto diz: em chegando a tua vez tu te enfadas. Sabe, nesse dia eu queria muito falar para muitos líderes espirituais que estão me ouvindo agora, para muitos pastores, para muitos pais de famílias. Eu gostaria de falar para muitos líderes de empresas, para muitos líderes eclesiásticos, que vocês que por um bom tempo vocês têm fortalecido a nação, têm fortalecido as pessoas, têm ajudado as pessoas, mas em chegando a tua vez tu te enfadas, em chegando a tua vez você se cansa, você se exausta, você fica cansado. E isso é normal, entenda que isso é normal, isso faz parte. Nós estamos nesse mundo, nós sofremos as consequências. Desde que Adão pecou, nós estamos todo mundo no mesmo barco, na mesma situação, sujeito a todo tipo de luta, de perseguição, de tempestade. Isso é normal, mas é claro que isso gera alguns aflitos. Eu vejo líderes espirituais aflitos com suas contas, com seus aluguéis, empresários aflitos com os seus funcionários, né? E vocês sempre foram aquela pessoa que sempre teve uma palavra de fé, de esperança e de motivação. Eu quero dizer para você, é normal você se cansar. O texto diz, chegando a tua vez. E agora? Você que sempre ajudou os outros, você que sempre fortaleceu os cansados, teve sempre uma palavra de fé, mas em chegando a tua vez, o que você faz? E o texto diz, acaso pereceu algum inocente? Acaso os inocentes foram destruídos? Eu quero dizer para vocês que Deus está no controle de toda essa situação e vai passar. A crise vai passar. Obviamente com algumas consequências, vamos nos reinventar, vamos nos readaptar. Eu lembro de um outro texto do apóstolo Paulo, que ele fala para a igreja de Roma. A igreja de Roma foi a igreja mais perseguida em todos os tempos. Foi a igreja mais atacada em todos os tempos. Foi a igreja de Roma. A história diz que acabaram-se a madeira em Roma de tantos cristãos que foram crucificados em Roma.
E o apóstolo Paulo, diante de todo esse caos instaurado, ele resolve mandar uma carta para a igreja de Roma, para os romanos naquela época. É como se eu pudesse falar para você a mensagem do apóstolo Paulo. Era uma situação que aparentemente não tinha resposta. Ninguém sabia como ia continuar aquilo, nem quando ia acabar. As autoridades entravam em conflitos. A igreja, houve um caos total e um político, uma autoridade falava uma coisa, outros falavam outra, e os perseguidores e os cristãos sendo ferozmente devorados de todos os sentidos, né? E de repente o apóstolo Paulo, talvez ele gostaria de dar uma resposta dizendo: olha, fiquem tranquilos, eu sou um profeta de Deus, a crise vai acabar daqui a amanhã, semana que vem, daqui a um mês. Qual é o profeta, qual é o homem de Deus que não gostaria de falar isso, não é verdade? Mas e na incerteza? O que falar? O apóstolo Paulo, ele disse algo. Ele disse assim, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições do presente século não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe, como o apóstolo Paulo, eu não tenho uma resposta para te dizer que vai acabar amanhã ou depois, ou como que vai, qual o final de toda essa história. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Porque para mim tenho por certo que as tribulações desse presente século, que o coronavírus, que essa crise política, que essa crise ideológica, sabe, tudo isso não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acredito que muitos vão sair mais fortes dessa crise. Eu acredito que muitos vão superar, muitos vão se destacar. E eu acredito que Deus vai nos fazer vencer, nós vamos dar a volta por cima. E se, porventura, o Senhor vier, a glória a ser revelada é ainda maior. O que eu quero dizer para isso? Não sei o motivo, não sei como, não porquê, nem quando vai acabar, mas eu quero dizer para você, uma coisa eu tenho por certo, como o apóstolo Paulo dizia, uma coisa, talvez todas as coisas estavam confusas, talvez tudo estava complicado, mas ele diz, uma coisa eu tenho por certo, a minha certeza é que as aflições do presente século não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Eu lembro de um autor de um livro que certa vez ele voltava da igreja na companhia de um amigo e começou a chover fortemente. Esse autor se chamava Mark Twain. E o amigo lhe perguntou, você acha que a chuva vai parar? E ele respondeu, até hoje sempre parou. Até hoje sempre parou. Talvez você está aí se questionando, quando isso vai parar? Será que isso vai acabar? Será que essa tempestade vai passar? Será que essa chuva de lutas, de tempestade, de escassez, de dificuldade, será que isso vai parar? Eu tenho uma boa notícia para você. Até hoje, sempre parou. E nós vencemos. Muitos saíram ainda mais forte. Eu quero abençoar a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te livre de todo o mal. Você e sua casa. Que o espírito de morte não visite a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, ó Brasil. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor ilumine desde o presidente Bolsonaro até cada governador, cada deputado, cada senador. Que o Senhor tenha misericórdia da nação. Que o Senhor tenha misericórdia dos autônomos. Que o Senhor tenha misericórdia do trabalhador, que o Senhor tenha misericórdia do pai de família, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que agora abrem a geladeira e não tem nada, porque antes da crise eles já estavam em crise. Que o Senhor te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica com Deus, fique nessa fé. Até hoje sempre parou, as tempestades sempre param. E no final nós vamos reconstruir a nossa história. E todos saberão que Deus é o Senhor dessa nação. Fica com Deus, Deus te abençoe.